É importantíssimo entender esse assunto aqui, ó. Iter criminis. Vamos falar um pouco do iter criminis. O que seria o iter criminis? Iter criminis não é inter criminis, né? É o caminho percorrido pelo crime, as fases do crime, o itinerário, por isso itinerário do crime, o caminho percorrido pelo crime. Dá uma olhada nesse slide. O estudo do iter criminis é importante para verificar a partir de que momento a gente pode ser punido, não é? Vale destacar que há fases do crime que não punem o agente. Há fases do crime que não punem o agente. O agente não pode ser punido em determinadas fases do crime. Eu vou falar quais são as fases e explicar as fases em que ele pode ou não ser punido. Então, dá uma olhada na sequência do iter criminis. Depois eu explico, dá uma olhada. Então, a sequência do iter criminis é essa, anotem, guardem, é importante. É a fase de cogitação, depois a fase de atos preparatórios. Na sequência, nós teremos o início da execução. Depois, a próxima fase é a consumação. E alguns crimes, são poucos, mas alguns crimes têm uma fase posterior à consumação, chamada de exaurimento. Então, essas são as fases do crime: cogitação, atos preparatórios, início da execução, consumação e exaurimento. Guardaram? Muito bem, vamos entender um pouco sobre esse assunto que é fundamental, Então, as duas primeiras fases do crime, que são a fase de cogitação e também a fase de atos preparatórios, não punem o agente. O agente não pode ser punido por cogitar a prática de um crime. A cogitação é uma fase interna, em que o agente pensa em praticar um crime. Às vezes, ele até mesmo expõe isso para alguém. Eu estou pensando em fazer tal coisa, mas é uma mera cogitação. E ninguém pode ser punido por pensar em praticar um crime. Ok? A segunda fase do crime também não é punida, salvo uma única exceção, já vou explicar, em que o agente se prepara para, no futuro, praticar um crime. É o que nós temos de preparação, de atos preparatórios. Os atos preparatórios, eles antecedem a execução. O sujeito não partiu ainda em direção ao seu objetivo. Então, se o objetivo do agente é matar alguém, ele não vai matar a pessoa, não vai correr atrás da pessoa, não vai dar tiro na pessoa. Ele se prepara, ele analisa os passos da vítima, ele se arma, ele se municia. Esse é o início, esse é os atos preparatórios, mas ele não pode ser punido por atos preparatórios. Às vezes, se preparando para praticar um crime, o agente pode praticar um crime autônomo. Eu já vi cair na OAB que o sujeito queria sequestrar o filho do patrão para exigir resgate. Então, ele queria sequestrar o filho do patrão para exigir resgate, e ele arrumou um lugar que serviria de cativeiro, ele comprou cordas para amarrar a vítima, ele furtou um carro para o sequestro, e antes dos seus planos serem
postos em prática, ou seja, antes de ele sequestrar a vítima, os planos foram descobertos. Pergunta se ele pode ser punido por extorsão mediante sequestro? Não, porque só chegou em atos preparatórios. Pode ser punido por algum crime? Sim, pelo furto, porque o furto é um crime autônomo. O furto não será absorvido pelo outro crime, é um crime autônomo, não é? Para você sequestrar, você não precisa praticar um furto, necessariamente você não precisa praticar um furto. Ok? Então ele praticou um crime autônomo. Então os atos preparatórios não punem. Mas a nova lei de terrorismo, uma lei que veio em 2016, a lei de terrorismo, ela previu um crime que é de atos preparatórios. Então você tem o crime de atos de terrorismo, lá na lei, atos de terrorismo é crime, e tem um outro crime que chama praticar atos preparatórios para o terrorismo. Então, a preparação para os atos de terrorismo já gera um crime autônomo, que são atos preparatórios para o terrorismo. Acho difícil de cair na sua prova, mas é importante saber que atos preparatórios para o terrorismo punem, não é? Assim como o ato de terrorismo. Tem uma pena menor, mas pune como se fosse o ato de terrorismo. Certo? Muito bem. Agora vejam só. Falamos das duas primeiras fases. Vamos voltar no quadro? Dá uma olhada. Ó. Falamos da cogitação, falamos dos atos preparatórios, e aí sim chegamos no momento fundamental, que é o momento do início da execução, ou dos atos de execução. A partir do momento do início da execução ou dos atos de execução, a gente pode sim ser punido. Pode sim ser punido, né? Quando é que nós temos o início da execução? Quando a gente parte em direção ao seu objetivo. Parte de forma certeira em direção ao seu objetivo, né? Então, se ele queria matar, ele dá um tiro na vítima. Né? Se ele queria roubar, ele anuncia o assalto. É um roubo, mão para cima, tal, perdeu, sei lá, ele fala alguma coisa assim. Né? Então, ele iniciou a execução. Um ato sem volta, ele já deu um passo decisivo para a direção do seu objetivo. Tome cuidado. Um detalhe importante, a OAB costuma ser bastante certa nesse aspecto, né? Ela não deixa dúvida, pessoal, porque esse momento, essa transição, né, entre os atos preparatórios e o início da execução, é um momento extremamente importante, inclusive na vida prática. Você, como advogado de defesa, muitas vezes vai tentar provar que o agente não iniciou a execução, que ele só estava praticando atos de preparação. O promotor de justiça vai tentar provar que ele iniciou a execução sim. E muitas vezes vai ter uma dúvida ali se ele iniciou ou ele não iniciou. Mas para a prova da OAB, a OAB é muito certeira. Ela não vai deixar margem à dúvida, ela vai dar certeza se já houve o início ou se não houve o início. Né? Então, se houve o início da execução, se o agente partiu de forma segura, certeira em direção ao seu objetivo, o agente pode ser punido ao início da execução. Se não, atos preparatórios, o agente não pode ser punido. Ok? O próximo passo seria a consumação. Na consumação, o agente chega ao seu objetivo, não é? Ele pratica o verbo do crime. Então, se o objetivo do agente é matar alguém, na consumação ele mata, ele pratica o verbo do crime. Quando ele mata, consuma o crime. Alguns crimes são mais complicadinhos no que diz respeito à consumação, não é? Então eu vou citar dois exemplos aqui. O primeiro deles é um exemplo jurisprudencial, tem súmula recente falando disso, que para a consumação do roubo, fiquem atentos a isso, para a consumação do roubo, não é necessária a posse mansa, pacífica e desvigiada
do bem. Não precisa da posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, ok? Basta que ele tenha usado de violência ou grave ameaça e ter tido a posse do bem. Então eu anuncio o roubo, né? Com violência ou grave ameaça, pego a carteira da pessoa, saio correndo, a polícia sai correndo atrás de mim e me pega. É uma tentativa de roubo ou roubo consumado? O roubo consumado, segundo a jurisprudência. Por quê? Porque eu não preciso ter a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem. Eu preciso ter a posse do bem e ter já praticado a violência ou grave ameaça. Cuidado com isso. Outra questão diz respeito à extorsão mediante sequestro. Essa é muito perigosa, hein, senhores? Quando é que se consuma a extorsão mediante sequestro? Quando a vítima é arrebatada. Como assim arrebatada, professor? Quando ela é privada da sua liberdade. Então, atenção. A extorsão mediante sequestro, ela não se consuma quando a gente pede um resgate ou quando a vítima paga o resgate. Não. Se consuma no momento do arrebatamento. O agente pode não falar uma palavra, ele pode não pedir nada, mas no momento em que ele sequestra a vítima, que a vítima é privada da sua liberdade, ele já está extorquindo. A vítima já está sendo pressionada, aterrorizada. Pronto, consumou. Ok? Então quer dizer que se ele pedir resgate, já antes mesmo está acostumado? Sim. Atenção. Não é? Consumou no momento do arrebatamento. E por ser um crime dito permanente, enquanto a vítima estiver privada da liberdade, o crime continua se consumando, se consumando. A vítima está privada da liberdade, continua consumando. Se consumou em um momento e continua se consumando. Compreendido? Agora, e se o agente pedir o resgate? E se a vítima pagar o resgate? Perceba, esses são atos posteriores à consumação, aquilo que nós chamamos de exaurimento. Exaurimentos são atos posteriores à consumação. O crime que já tinha se consumado, ele fica com consequências ainda mais graves depois da consumação. Então, o fato da vítima ter sido privada da sua liberdade, isso já gera consequências, né? A vítima pode ter problemas físicos, problemas emocionais, problemas financeiros com isso. Mas se o agente pedir resgate para outros, já influencia outros ficarão apavorados. Se outros pagarem o resgate, terão um prejuízo financeiro, esse tipo de coisa, né? Então, essas condutas posteriores à consumação são chamadas de exaurimento. Nem todo crime tem exaurimento, mas alguns têm. Exaurimento influencia na pena, né, senhores? O artigo 59 do Código Penal, o artigo 59, ele fala sobre as circunstâncias judiciais, né? Artigo 59, circunstâncias judiciais, e das circunstâncias judiciais, nós temos as consequências do crime. Quer dizer, o crime que teve maiores consequências terá uma pena maior, o crime que teve menos consequências terá, inevitavelmente, uma pena menor. Legal? Muito bem, guardem isso, então, também muito relevante, né? Bom, agora um tópico assim fantástico de importante aqui para a nossa aula, né? Às vezes o agente inicia a execução e não consuma. Iniciou a execução, partiu em direção ao seu objetivo, mas não consumou. Como é que chama isso? Iniciar a execução do crime e não consumar. Você falou tentativa? Pode ser, mas pode ser outras coisas também. Acompanhe, dá uma olhada. Então,
Iniciar a execução e não consumar pode ser uma tentativa, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Pode ser uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz, de acordo com o artigo 15. E também pode ser um crime impossível, de acordo com o artigo 17. Então, iniciar a execução e não consumar pode ser tentativa, artigo 14, inciso 2. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz, artigo 15. Crime impossível, artigo 17. Crime impossível, artigo 17. Então vejam só. Todos esses institutos são muito parecidos. Em todos eles o agente iniciou a execução, em todos eles o agente não consumou, né? Como eu disse a vocês, um ponto importante é o porquê não consumou. A diferença entre esses institutos é o porquê não consumou. Na tentativa, por que o crime não se consuma? Na tentativa, o agente inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar, mas alguma coisa exterior impediu a consumação do crime, né? Então nós teremos ali uma tentativa. Por exemplo, o agente atirou na vítima para matá-la e errou o tiro, não é? E a vítima conseguiu escapar. Teremos ali uma tentativa de homicídio, não é? Ou então o agente acertou a vítima, deu um monte de tiro na vítima, mas a vítima não morreu. Por algum motivo a vítima não morreu, foi socorrida, né? Ficou internada, se salvou. Então isso também é uma tentativa, porque o agente iniciou a execução e não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque a vontade do agente era consumar, ok? Tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. A pena será reduzida de 1/3 a 2/3, obrigatoriamente reduzida de 1/3 a 2/3. E sobre a tentativa, devemos lembrar 2 aspectos. O primeiro deles, que alguns crimes não cabem tentativa. Por exemplo, não cabe tentativa para crimes culposos, crimes pré-dolosos, crimes omissivos, puros, não cabe tentativa em contravenção penal. Então, é o bom senso, basta você pensar um pouco que você vai saber que alguns crimes não cabem tentativa. Outras vezes, também é importante lembrar de nomenclaturas, não é? Então, a tentativa está cercada de nomes. Por exemplo, você pode ouvir conatus. Apareceu conatus. Ocorreu um conatus. É que ocorreu uma tentativa, ok? Tentativa branca é aquela em que a vítima não sofreu lesão nenhuma. Não é arma branca. Arma branca é uma faca. Tentativa branca é aquela em que a vítima não sofreu nenhum tipo de lesão, não é? A tentativa cruenta é o contrário, em que a vítima sofreu lesão. Tentativa perfeita ou acabada. O que seria uma tentativa perfeita ou acabada? É aquela em que o agente esgotou os atos de execução, fez tudo para executar e acabou não conseguindo concluir, né? Então, se ele tinha um revólver com 6 balas, ele deu 6 tiros e não matou. Isso é uma tentativa perfeita ou acabada. E o contrário, tentativa imperfeita ou inacabada, o agente não deu todos os tiros, não esgotou os atos de execução. Então, grave essas nomenclaturas, né? Tudo isso já caiu na prova. Vamos voltar no slide, dá uma olhada.
Então, eu falei da tentativa do artigo 14. 2. O agente iniciou a execução e não consumou, e eu disse, por que não consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Às vezes, o crime não se consuma, não é por circunstâncias alheias à vontade do agente, e sim pela própria vontade do agente, né? Então, o agente que de início queria praticar o crime, iniciou a execução, partiu em direção à vítima, depois acabou mudando de opinião e resolvendo não mais praticar o crime, né? Isso é o que se denomina desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ok? Então vejam só, o agente queria matar, foi lá e deu um tiro na vítima. Mas quando ele viu a vítima no chão sangrando, ele se desesperou. Se ele se desesperar e ir embora e outro passar e socorrer, se trata de uma tentativa, porque a pessoa não morreu por circunstâncias alheias, foi socorrida por terceiros. Para ser desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente é que precisa impedir o resultado. Então ele viu a pessoa sangrando, se desesperou e chamou uma ambulância, e socorreu até o hospital, né? Tomou alguma providência e conseguiu salvar a vítima, porque se a vítima morrer, é crime consumado, ele iniciou um crime e consumou o crime, né? Seria desistência voluntária ou arrependimento eficaz se ele realmente conseguisse impedir o resultado, ok? Bom, a desistência voluntária e arrependimento eficaz não diminui pena, hein? Atenção, desistência voluntária e arrependimento eficaz não diminui pena. O agente, na verdade, será punido pelo que causou, se é que causou. Então cai muito na prova que o sujeito, querendo matar, deu um tiro, mas socorreu a vítima e a vítima sobreviveu com lesões. Então ele responde por lesões. E aí você vai ter que ver o grau da lesão, né? Uma vez caiu na prova que o agente, querendo roubar, deu um safanão na vítima para roubar-lhe a bolsa. Vendo a vítima caída e machucada, o agente falou, desculpa aí, deixou a bolsa e foi embora. Então isso é uma desistência voluntária, né? E o agente vai responder pelo que causou. O que ele causou? Lesões. Então ele vai responder pelas lesões e não por roubo nem tentativa de roubo, né? Cuidado com isso, ok? Duas observações. Primeira, qual é a diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz? Facinho. Na desistência, o agente não esgota os atos de execução. No arrependimento, o agente sim esgota os atos de execução. Então, se o agente tem um revólver com 6 balas, desistência seria dar 1, 2, 3, 4, 5 tiros e parar. No momento que ele parou, ele poderia prosseguir. Ele ainda tinha mais um tiro. Ele não esgotou os atos de execução. Se ele esgotasse os atos de execução e depois socorresse a vítima, seria arrependimento eficaz. Ok? Uma observação, caiu na prova que o sujeito, querendo matar o cunhado, deu uma facada no cunhado. E aí, pensando nos sobrinhos e percebendo, olha a pegadinha, percebendo que aquela lesão era superficial, desistiu de prosseguir e foi embora. É uma desistência voluntária? Nesse caso, sim. Por quê? Porque, embora ele não tenha socorrido a gente, a lesão era superficial, não ia matar e, portanto, é uma desistência voluntária, sim. Ok? Muito bem. E falamos da desistência voluntária e arrependimento eficaz. O último desse tema é o crime impossível. Dá uma olhada. Também iniciar, não é? Também iniciar o cumprimento, o início da execução ali e não consumar, além de tentativa, também pode ser desistência voluntária, arrependimento eficaz ou crime impossível, né? No crime impossível, senhores, o agente também inicia e também não consuma.
Só que independente da vontade do agente ou de terceiros, independente da vontade do agente ou de terceiros, o crime jamais se consumaria. Dependente da vontade do agente ou de terceiros, o crime jamais se consumaria. Por quê? Ou por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade absoluta do objeto. Ineficácia absoluta do meio, ou impropriedade absoluta do objeto. Crime impossível é um crime fadado a não acontecer. Por mais que o agente tente, ele não consegue consumar o crime. Primeiro, pela ineficácia do meio. Às vezes ele escolheu um meio equivocado para praticar um crime, um meio que não gerará a consumação do crime. Por exemplo, para matar, o sujeito pode dar tiro, esfaquear, enforcar, envenenar, eletrocutar. E aí ele resolve dar veneno para a vítima, mas dá uma substância que não é venenosa. Tentou matar com uma substância que não é venenosa, não vai matar. Se trata de crime impossível. Impossível pela ineficácia do meio ou por impropriedade do objeto. Todo crime protege um bem jurídico. Qual é o bem jurídico protegido pelo homicídio? É a vida. Qual é o bem jurídico protegido pelo furto? É o patrimônio. Só que às vezes o agente quer matar a vítima para tirar a vida da vítima, mas a vítima não tem mais vida. Isso é o que se chama de tentar matar quem já está morto, tentar causar aborto em quem não está grávida. Isso é crime impossível. Olha só, na tentativa a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente responde pelo que causou, se é que causou. E no crime impossível, o agente não responde por nada, né? Então, no crime impossível, o agente estará isento de pena. Compreendido? Ótimo. Cuidado, então, com esse tema. Iter criminis é top 5, é um dos assuntos que mais caem na prova.